Agora tem algo assim muito, muito constrangedor e perigoso para o Brasil, que é o caso do Enem. O Bolsonaro disse que o Enem agora está ficando a cara do governo. Eu achei assim um absurdo dos absurdos ele ter falado isso. Mas, meu amigo Vitor, nos coloca aí a par dessa notícia sobre o Enem. Que isso é muito sério, né? Particularmente para mim, eu sou professor, eu lido com essas questões. E é você praticamente assumir que o Brasil vive um regime de exceção, que você vive um regime que a gente pode chamar de ditatorial. Porque você é um presidente da República que diz claramente para repórteres de que o Enem agora vai ter a cara do governo. Ou seja, está assumindo publicamente que o governo interferiu na prova do Enem para fazer com que as provas de humanas, né, do Enem, porque não é qualquer questão que vai ter interferência, não é matemática e não é química, são questões de sociologia, história, geografia, né, que vai ter essa interferência política, comprovou, portanto, aquilo que os funcionários do INEP que se demitiram estavam acusando, de que está tendo interferência política na elaboração da prova do Enem. Né? 37 altos funcionários do INEP pediram demissão por não concordarem com o que o presidente do INEP estava fazendo. A mando de Bolsonaro estava mandando tirar. Tira essa questão aqui que eu não estou gostando. Muda essa questão aqui porque está falando mal do governo. Tira essa questão aqui porque essa questão está dando a entender que a ditadura não foi, que foi ruim. Tira essa questão aqui porque está dizendo que o governo atual não está tão bom assim. Então, eles estão interpretando que determinadas questões são favoráveis ou contrárias ao governo e mandando tirar qualquer questão que eles não vão interferir. Porque é uma questão de disputa de conhecimento de visões do mundo. Por exemplo, para a historiografia oficial, houve uma ditadura de 64 a 85. Para os militares, para os bolsonaristas, por exemplo, não teve ditadura. Teve uma revolução de 64. Então, só nos termos que você utiliza, você está dando a entender uma determinada perspectiva. Agora, é um consenso que houve uma ditadura militar. E Bolsonaro está se metendo, interferindo claramente, descaradamente, como teve uma reportagem do Fantástico que demonstrou isso, nas questões que vão ter do Enem. Então, ele está fazendo aquilo que ele acusava o PT de fazer, dizendo que o PT interferia na prova, que o PT botava questões ali que iam destruir a família em prol da LGBT, etc. E tal. Só que nunca teve, durante os 13 anos de governo do PT, nenhuma debandada de funcionários acusando o governo do PT de interferir no Enem. Mas agora, 37 funcionários de uma vez só fizeram uma demissão coletiva protestando contra a interferência política do Bolsonaro na prova do Enem. Agora, tu imagina o Enem tendo a cara do governo Bolsonaro. Olha a patifaria. Como é ter a cara do governo Bolsonaro? As perguntas imbecis, perguntas idiotas, vão tentar mudar. Assim, olha, letra A, o Hitler era de esquerda, o Hitler era de direita, Hitler era de extrema direita, o Hitler era amigo do Fidel Castro. Só se for esse tipo de pergunta. Porque o cara é estúpido. Ele não entende merda nenhuma de geografia, de história, de sociologia, de nada, de filosofia, texto para fazer a bosta, porque eu me lembro do juiz do Tribunal Militar, quando falava do Bolsonaro, falava praticamente que o Bolsonaro era uma anta. E como é que esse camarada quer interferir? Essas pessoas que saíram do Enem, saíram porque o bolsonarismo está entrando, está, sabe, aparelhando o Enem para que o Enem tenha perguntas, questões que favoreçam a ele, que não tem nada a ver, ele quer mudar a história, ele quer mudar a sociologia, ele quer mudar tudo. Esta cabeça não sei nem do que eu vou falar, porque às vezes, cuidado com o que eu vou falar, mas o Bolsonaro pega a prova do Enem e diz assim, ó, essa questão aqui não vai, vamos tirar essa questão. É isso que ele faz. O Bolsonaro simplesmente pega a prova do Enem, ele pega a prova do Enem na mão, tenho certeza disso. Já teve pessoas do Palácio do Planalto que diz que o cara de dentro do INEP leva a prova para o Bolsonaro e para os filhos dele ficar olhando. Eles ficam olhando as provas e ficam escolhendo questões que entram, que não entram. Aí eles perguntam o seguinte, essa questão foi feita por qual professor? Então demite ele, tira ele, persegue ele, porque essa pergunta é estranha. Como é que vão perguntar sobre ditadura? Sempre, olha, passei 8 anos da minha vida dando aula no cursinho pré-vestibular, nesses cursinhos que eu gosto muito de dar aula no cursinho, de História, Sociologia. E eu vejo que essa questão do Bolsonaro, quando ele fica, ele quer a prova para bolsonaro, mas o mais grave que ele diz é o seguinte, agora sim, o Enem está ficando com a cara de governo, mas o Enem não é para ficar com a cara de governo nenhum.
Não é para ter cara de PT, não é para ter cara do Bolsonaro, não é cara de ninguém. O Enem é para ter cara do Brasil. O Enem é uma prova que tem que ter conteúdo de Estado, não de governo. Seja o governo que quem bola as provas são professores qualificados para aquilo. Não é partido que vai lá dentro e diz assim, eu quero essa questão para o Enem. Ou a Dilma disse qualquer dia, a Dilma nunca viu o caderno da prova do Enem antes de ter sido publicado. O Bolsonaro olha isso. É uma patifaria, uma safadeza, porque ele está cometendo 3 coisas muito graves. Primeiro, não dando a liberdade, a independência que o INEP, que o Enem tem que ter. Tem que ser independente. Independente de governo, independente de deputado, independente de senador, independente de políticos pilantras. Segunda coisa, o Enem precisa ter questões não de governo, questões de Estado. É questão de história, é questão do mundo, é do que acontece, não do que eu quero que passe. Porque, por exemplo, ele demitiu o cara do INEP, do INPE, desculpe, que dava dados sobre as queimadas na Amazônia. Não queria. Demitiu pessoas do IBGE porque estavam falando da inflação. Ou seja, ele quer mudar os números por ele. Ele quer fazer os números. E agora, a mais grave que eu acho disso aí, ô Vitor, é a questão do Enem perder a credibilidade. As universidades, elas usam o Enem como parâmetro, mas vai perder o crédito. Quem é que vai dar crédito em alguém que passa no Enem feito por bolsonarista? Um Enem feito pelo Jair Bolsonaro, um Enem feito pelo Olavo de Carvalho, um Enem feito pelo Weintraub, essa mula, este anta, um Enem feito por esse ministro pombalesa que nós temos aí da educação, sabe? A patifaria. O Enem não pode cair nas mãos, aliás, já está caído nas mãos. Precisamos libertar o Exame Nacional do Ensino Médio, que é um exame para faculdade. Isso é ridículo. Ninguém mais vai dar crédito para o Enem. Vai perder aquilo tudo que era o Enem, vai ficar uma palhaçada. Desculpa aí eu ter comentado essa parte. Não, eu queria só comentar também aqui, para pessoas que não é professor, talvez não entendam a importância do Enem. O Enem não é só uma prova que você faz para entrar para a universidade. O Enem é a segunda maior prova de avaliação de acesso à universidade do mundo. A gente só pede para o equivalente chinês, né, para o Enem chinês. Nem o Enem indiano, nem o Enem estadunidense, nem o Enem russo, nem o Enem da Alemanha, de nenhum lugar é tão grande. Tantas pessoas fazem essa prova no mundo. Então, é uma prova enorme, foi criada no governo Fernando Henrique, mas ela é transformada no governo Lula na principal porta de acesso às universidades. Praticamente todas as universidades do Brasil aceitam o Enem, com exceção de algumas pouquíssimas universidades. O Enem é aceito em Portugal, o Enem é aceito em universidades dos Estados Unidos, ele é aceito em várias universidades europeias, no mundo inteiro aceita o Enem. O Enem serve para avaliar a qualidade do ensino, no ensino médio também. O Enem é utilizado para diversas políticas, para ver a qualidade da educação aqui, ali. Ele serve para estimular as escolas a direcionar os seus currículos mais para um canto, mais para o outro. Então, o Enem é fundamental. Eles querem, na verdade, controlar o que nós, professores, falamos em sala de aula através do Enem. Porque se eles começarem a colocar no Enem coisas que são do interesse político deles, as escolas vão acabar sendo obrigadas a ensinar aquilo que o governo quer que seja ensinado, porque aí vai cair no Enem também. Então, a estratégia do Bolsonaro é tentar controlar a cabeça das pessoas através do controle da escola. Por isso, controlar o Enem é importante. Controlar e manipular o Enem politicamente. Ele quer manipular a cabeça das pessoas através do Enem.